Olá pessoal, olá povo de Deus, estamos aqui com mais um vídeo para podermos estar reunidos falando do amor do Senhor e eu quero trazer uma palavra para a nossa meditação, que nós podemos meditar nesta palavra, está lá em Mateus, capítulo de número 24, nós estaremos fazendo menção do versículo de número 13. Esta palavra ela é uma palavra que está muito atuante aos nossos dias. Essa palavra vem se cumprindo a cada dia mais e mais na nossa caminhada, na nossa vida, na nossa fé cristã. E eu quero meditar nessa tarde de terça-feira com esta palavra maravilhosa. Você que vai estar assistindo esta mensagem, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal Gilvan Santos Produções e venha ser abençoado por Deus por intermédio desse canal maravilhoso. Todas as palavras que falamos aqui é no intuito de poder glorificar e honrar o nome do Senhor. Nós estaremos agora lendo Mateus capítulo de número 24. Nós estaremos fazendo menção do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus queridos e amados irmãos, esta palavra de Mateus capítulo 24, Jesus ele traz uma narração nesse texto bíblico, falando sobre o nosso futuro, sobre as coisas que iriam acontecer, sobre as coisas que estavam acontecendo. Então, nesse capítulo 24, Jesus está narrando para poder nos apresentar o futuro. E quando eu leio esta passagem bíblica de Mateus, no capítulo 24, aqui nós podemos aprender muito com o nosso Senhor Jesus. Jesus ele fala aqui no capítulo 24, no versículo 1, Jesus ele começa a narrar a história. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. O que eu acho interessante aqui é que Jesus ele sempre tinha uma vida de oração. As caminhadas de Jesus eram sempre na presença de Deus. Era sempre pregando a palavra do Senhor. Era sempre fazendo o ide do Senhor. Jesus, aonde ele passava, ele pregava a sua santa palavra. Ele falava sobre os princípios das dores. Ele falava sobre várias coisas que estavam acontecendo e sobre várias coisas que iriam acontecer. E quando Jesus ele vai saindo do templo, os discípulos começam agora a ter um particular com o Senhor. E a primeira pergunta que os discípulos fazem para Jesus é sobre a estrutura do templo. Quando Jesus começa a ouvir os argumentos ali dos seus discípulos, no versículo 2 Jesus porém lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus ele narra para os seus discípulos esse acontecimento que iria acontecer, os discípulos agora eles se escandalizaram. Eles não entenderam a visão que Jesus quis passar para eles. Jesus falou: não ficarás pedra sobre pedra que não seja derribada desse templo. Jesus estava aqui falando sobre a destruição deste templo. E no versículo 3, a Bíblia diz: estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se aos seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando será essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e o fim dos tempos. Porque Jesus já havia falado para eles sobre a destruição do templo. Eles queriam agora querer saber que sinais que se antecederia para poder eles entender a volta de Jesus. Quando que chegaria o fim dos tempos? E aí a Bíblia diz, Jesus respondendo diz: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Olha, vocês ficam espertos, ficam em vigilância, ficam na posição, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Se Jesus está falando isso para os seus discípulos, Jesus está mostrando que viriam dias difíceis em que muitos queriam enganar os servos do Senhor. Então Jesus diz para os seus discípulos: olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane.
É preciso vocês estar atentos, porque vai vir muitas pessoas dizendo que é Cristo, dizendo que é o Cristo, que é o Salvador, e enganarão a muitos. Então vocês acautelai-vos, fiquem na posição, fiquem em vigilância, ficam espertos, ficam cautelosos. Jesus quer dizer tudo isso, meu irmão. Nós podemos conjecturar aqui, conjecturando, trazendo aos nossos dias. Jesus quer dizer tudo isso, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Aí o versículo 3, Jesus diz assim, ó, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus fala para ele no versículo 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Aí no versículo de número 5, Jesus está dizendo, olha, porque muitos virão em meu nome, muitos se dirão ser o Cristo, muitos se passarão por mim, muitos vão querer enganar vocês, vai haver muitas pessoas assim. Haverá muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Só que não é. Só que aí Jesus está dizendo, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Jesus aqui no versículo 5, ele fala, para que ninguém seja enganado. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E aí Jesus começa a finalizar, ó, e enganarão a muitos. Jesus está dizendo, irmão, que muitos vão vir em nome dele e que em nome de Jesus vai enganar a muitos. Muitas pessoas vão ser enganadas. Muitas pessoas vão ser enganadas por alguém que vai dizer, olha, eu sou o Cristo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então vocês que são meus discípulos, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos chegarão e dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está entendendo? Jesus está dizendo que muitos vão ser enganados. Aí o versículo 6 diz, e ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus está dizendo, vai haver guerras, vai haver rumores de guerra em vários lugares. Vai haver isso em vários lugares. Se nós analisar, isso aqui, no início aqui, já estava acontecendo. Só que Jesus fala que nos últimos dias haveria isso agora em vários lugares. Rumores de guerras em vários lugares. E aí Jesus fala, não vos assusteis, não fica assustado não. Porque é mister que tudo isso aconteça. Irmão, é profecias bíblicas que tem que se cumprir em nossa vida. Rumores de guerras em vários lugares. Se nós observar, as guerras já estão aí, ó, vários países estão em guerra. O mundo está em guerra. Países estão em guerra. Rumores e rumores de guerra em vários lugares. Aí Jesus fala, é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Isso aqui, irmãos, é uma profecia que está se cumprindo em nossos dias de uma forma tremenda e de uma forma sobrenatural, meus irmãos. O que você está esperando mais para a volta de Cristo? Porque os sinais já estão tudo aqui se cumprindo. Nos nossos dias já está se cumprindo esses sinais. Jesus falou, porquanto se levantará nação contra nação. E o que está acontecendo com o nosso país? Essa guerra aí fora, aí, nos países aí, nação contra nação. Uma nação querendo destruir a outra, uma nação querendo o poder da outra nação. Isso tudo está na Bíblia e está se cumprindo. Jesus falou, tudo isso vai acontecer. Esses são os sinais que antecedem a minha vinda. Tudo isso vai acontecer, mas é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus começa a dizer, olha, reino contra reino, nação contra nação, reino contra reino. E aí Jesus começa a falar as listas. Haverá fomes em vários lugares. Temos vários países aí, irmãos, que as pessoas estão com fome, crianças com fome.
Esses dias eu estava estudando a história de um país que criança está comendo barro com sal e para eles é normal. Tudo isso, pessoas com fome, pessoas que não têm um chinelo, um calçado para vestir, são países que têm uma fome tremenda, são países que estão com a fome latente aos olhos do ser humano, países que a fome tomou conta do lugar, crianças morrendo de fome, fomes em vários lugares, terremoto em vários lugares, reino contra reino, nação contra nação. E aí Jesus dizendo aqui, ó, e pestes são doenças incuráveis, Nesse país tem pessoas que estão doentes com pestes. Existem vários tipos de doença, vários tipos de pestes. Pestes fala de doenças incuráveis, câncer, AIDS, tudo isso. Jesus falou que nos últimos dias haveria tudo isso. Terremoto em vários lugares, irmão. O que tem de terremoto que a gente ouve aí, é só você assistir os jornais e você vai ver falando de terremotos em vários lugares. Jesus falou isso, está escrito aqui em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 7, que haveria terremotos em vários lugares. São sinais que antecedem a volta de Cristo. Meu irmão, Jesus está voltando. Não perca tempo, coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Toma uma posição de servo de Deus, porque Jesus está voltando. Jesus falou, todos esses sinais antecedem a sua volta, mas ainda tudo isso está acontecendo, mas ainda não é o fim. O versículo de número 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-se-vos-á, e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Jesus está dizendo, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Você sabe por que você é servo de Deus e não é odiado pelo mundo? Porque você não tem feito a diferença. Você não está pregando a palavra de Deus da maneira que tem que ser pregada. Por isso que o homem fica te bajulando. Mas na medida que você pregar o evangelho de Cristo da maneira que tem que ser pregada, as pessoas vão odiar você. Você vai chegar no meio da rodinha e as pessoas vão querer se afastar de você, porque você tem compromisso com a palavra. E as pessoas hoje em dia não querem ter compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. É por isso que você não é odiado. Mas desde quando você prega a palavra de Deus da maneira que tem que ser pregada, Jesus falou que muitos seriam odiados por causa do seu nome. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-se-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa de meu nome. Tem pessoas que batem no seu ombro, mas no fundo, ele não te ama. O amor de Deus não está derramado no coração dele, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, o amor do mundo não está nele, mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não tem como ter comunhão as trevas com a luz. Que mérito tem as trevas ter comunhão com a luz? Irmão, se a luz está tendo comunhão com as trevas, a luz está deixando de ser luz. Porque a Bíblia diz que dois reinos divididos não pode subsistir. O reino das trevas não pode ser favorável ao reino da luz. Se você está fazendo a vontade de Deus, o mundo vai odiar você. Agora, se você faz a vontade do mundo, o amor do Pai não está em você. Jesus falou que nós seremos odiados por causa do seu nome. Por causa do nome de Jesus, por causa de dizermos que nós somos servos de Deus, servos do Altíssimo, nós seremos odiados. Aí Jesus fala, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Se você prestar atenção, você conhece muitas pessoas que estão brincando com a obra de Deus, brincando com as coisas de Deus. Isso aí, irmão, são falsos profetas.
E o mundo está sendo enganado por esses falsos profetas. Jesus falou, muitos falsos profetas se levantariam e enganaria muito. Tem pessoas, irmãos, que brincam com as coisas de Deus, brincam com os movimentos do Senhor, brincam com o Espírito Santo. Tem pessoas que estão quase à beira da blasfêmia contra o Espírito Santo, brincando com a obra de Deus. Ou você é crente de verdade, ou você não é. Ou é ou não é. O profeta Elias falou, até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, segui a Deus. Se é Baal, segui a Baal. Ou você é crente de verdade, ou não é. Ou se converta a Cristo de verdade, nasce de novo, ou você vai ficar aí para sofrer com o anticristo. Porque, meu amado, Jesus está voltando. E se você continuar da maneira que você está, brincando com as coisas de Deus, brincando com as coisas sérias, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar. Você vai ficar. Jesus falou que muitos nos últimos dias chegariam diante dele e diriam, Senhor, mas eu profetizei em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz prodígios, sinais e maravilha. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Tem muitos homens de Deus brincando com as coisas de Deus. Tem muitas pessoas brincando com a palavra de Deus. Irmão, a palavra de Deus ela é pura. Não use a palavra de Deus para poder ganhar seguidores, ou ganhar status, ou ganhar posição, ou até mesmo, ganhar a parte financeira. Não use a palavra de Deus para isso. Não mercadeja a palavra. Tem muitos pregadores aí mercadejando a palavra de Deus, vendendo a palavra, vendendo o evangelho, se vendendo. Não se venda, não venda o teu ministério. Ou você é, ou você não é. Não sejam falsos profetas. Jesus falou que muitos falsos profetas se levantariam nos últimos dias e enganaria muitos. Tem muitas pessoas que estão sendo enganadas por muitos falsos profetas. Jesus falou aqui, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmão, olha que palavra que está se cumprindo em nossos dias. Jesus falou, irmão, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. A gente está vendo aí, a ciência está se multiplicando, a ciência está avançando, nada contra a ciência. Mas na medida que a ciência se avança, o pecado, a humanidade também